E aí galera, tudo bem? Thiago aqui voltando. E agora vamos falar do segundo subtópico, chamado A Esquerda Não Democrática. Bom, nessa parte, pelo que eu percebi aqui, o Carlos Fico vai focar na análise de três personagens aqui, né, de três historiadores. No caso, a Argelina Figueiredo, o Wanderley Santos e o Alfred Stephan, né, que são talvez os maiores expoentes assim, no sentido de afirmar que a esquerda não tinha um caráter democrático no contexto do golpe. Bom, o primeiro que ele vai usar aqui, na verdade, é a Argelina Figueiredo, para quem não conhece. Ela é doutora em ciência política pela Universidade de Chicago. Foi professora da Unicamp e pelo que diz aqui, é professora da UERJ. Bom, o que ela diz na tese dela? Na tese da Argelina, diz que afirmou que os esquerdistas buscavam essas reformas mesmo que a custo da democracia. Só aceitavam o jogo democrático quando não era necessário ser radical. Bom, a obra dela, né, ela foi defendida antes, mas ela foi traduzida em 93, né, Democracia ou Reformas, Alternativas Democráticas à Crise Política de 61 a 64. Bom, um dos caras que fazem essa análise aí, né, a gente já citou o nome dele no outro vídeo, é o Toledo. E o Toledo fala que no contexto do projeto de reforma de base tinha exatamente o contrário, né? Justamente o objetivo era ampliar a democracia liberal excludente. Bom, como é que o Fico interpreta essa situação? Ele argumenta aqui, né, e já dá uma primeira alfinetada. E eu acho interessante que o Fico ele é bem cuidadoso assim, mas ele é também provocativo. Ele joga o primeiro argumento aqui. O trabalho do professor é um trabalho anacrônico. Aí ele fala que isso é um defeito dela não ter ganho, talvez, a competência da historicidade. Talvez por ter graduação em ciências sociais e mestrado em ciência política. Tentou navegar por um mar de historicidade sem barco, né? Não tem embasamento de história sofisticada. Fico cita que já fez essa crítica a Argelina em outro livro, que no caso é o Além do Golpe, né? Na primeira parte ele faz um levantamento historiográfico de fato. Bom, comenta ainda que na tese dela há bastante do interesse do seu orientador, que é uma figura chamado Adam Przeworski. Pelo que eu vi aqui, eu fui atrás, fui pesquisar, ele é um professor de ciência política nascido na cidade de Varsóvia, na Polônia. Atualmente está vinculado ao Departamento de Política da Universidade de Nova York. E diz que esse Adam ele tem um método. É um método que, apesar de eu não ter entendido um pouco, mas dá para ter uma visão assim, de ser um tipo de método que vai contra as análises conjunturais marxistas. Ou qualquer análise que tente encontrar um método de explicação, assim, de grandes métodos de explicação da realidade social. Bom, o que ele diz aqui é: seu método procura conciliar as análises macroestruturais com um individualismo metodológico e considera as ações dos indivíduos como dotadas de sentido racional. Isso significa que as práticas dos sujeitos não são condicionadas por forças estruturantes, ou seja, não existe uma força agindo sobre os sujeitos, né? Essa visão transformava os sujeitos sociais em massa de manipulação das estruturas, né, que é uma crítica básica que se faz ao marxismo. Bom, ele chama-se de teoria da escolha disponível dos agentes. Argumento de Fico sobre essa situação, né, do Adam. É muito tendencioso, eu achei legal esse ponto assim, né? Ele fala, é muito tendencioso cobrar das pessoas que viveram nos anos 60 adesão a valores democráticos que seriam comuns somente algumas, né, décadas depois. O Brasil era um país onde esse conceito de democracia não era muito bem estabelecido, né? E pra gente é muito recente de fato. Então eu acho que ele faz uma crítica bem interessante assim à Argelina, né? Como é que você vai falar de um povo que defendia uma democracia, sendo que o próprio Brasil nos anos 60 não tinha nenhuma familiaridade com isso, diferente de hoje, que a gente já passou por uma Constituição, já tem 20 anos e o que a gente vê é uma certa discussão em cima de, mesmo que hoje com toda a informação aí, com a internet, as pessoas ainda têm várias confusões teóricas em cima disso. Tu imagina nos anos 60. Nos anos 60, segundo o Fico aqui, era mais fácil tu ter uma adesão a um conceito de revolução, porque de fato tu vem de um país com uma série de golpes, né? E um pouco tempo de familiarização com essa ideia de democracia, que não é uma coisa pronta e acabada, é uma coisa que vai se construindo e se desenvolvendo. Eu achei bem legal essa tese e ele aponta
né, que no caso a tese da Argelina é anacrônica. E comenta que talvez seja uma deficiência de outros momentos da carreira dela. Bom, segundo Fico, outro autor, o Jorge Ferreira, que a gente vai falar mais lá na frente, concordou com a visão de Argelina e também foi massacrado pelos historiadores marxistas. Que, colocando como marxista, ele é engraçado, ele fala de antiético, mas ele podia falar logo que é o Demian, né? Mas enfim. Outra autora que seguiu na linha de Argelina, mas sem o anacronismo, foi a que ele chama aqui de Denise Hollenberg. Deixa eu só me pontuar de novo aqui. Tá aqui. Bom, quem é a Denise Hollenberg? Possui graduação em História, né? Essa é graduada em História, mestrado em História e doutoramento em História pela Universidade Fluminense. A ênfase dela é a História Contemporânea, Segunda Guerra Mundial e no caso, Resistência, Colaboração, Memória, Museus e Memória da Resistência. A autora comenta que as esquerdas não tinham a democracia como um valor supremo. Bom, esse é um posicionamento dela, né? E já é dentro de uma historiadora. Mas aí o Fico fala o seguinte: bom, ela tem esse argumento, né, que defende que a esquerda não tenha esse caráter, né, pelo menos, como diz aqui, não tem como um valor supremo, porque a revolução está acima desse caráter. Entretanto, Fico concorda com o argumento. A construção da memória daquele período deve ser feita a partir de conceitos da revolução da época. Hoje, em um período democrático e onde os valores liberais são mais consistentes, é mais fácil ser anacrônico na análise. Os caras, por exemplo, isso acontece muito na internet, né? O camarada vai lá e fala: mas na época a gente lutava. O camarada não viveu nada, estava em outro contexto social e metia o dedo para apontar coisas que nem ele na época conseguia, de certa forma, localizar, né? E não podemos olhar o passado com a perspectiva atual da política, né? E isso é um ponto, eu acho um argumento muito válido, assim, né? Nesse sentido, a gente de fato comete esses erros, e quando, no caso, a Denise está comentando, quando se escreve a memória sobre esse passado, se desenvolve muito numa perspectiva sem localizar ali que tipo de conceito fazia mais parte daquele imaginário social ali da época. Achei bem interessante. Bom, Fico vai alfinetar aqui. Apesar de concordar, só que achei bacana, ele é muito provocativo, esse cara. Então, assim, apesar de concordar, ele fala que, beleza, mas isso é muito básico numa pesquisa. Ele comenta assim: esse tipo de historicidade é uma coisa tão básica que não deve nem servir de tipo de regulamento, assim, para fazer uma crítica. Aí ele vai e faz uma crítica às pessoas que batem nesses revisionistas. Eu achei muito provocativo também. Ele fala bem assim: bom, é muito fácil bater nesse tipo de gente, porque o que eles chamam de argumentos fortes, como se fosse um corpo de fortaleza, parece mais um castelo de cartas. E aí ele fala assim: se esses historiadores marxistas querem bater em alguém, que batam em pessoas que têm mais fundamento, não, como ele diz aqui, né, não em castelo de cartas, que é mais fácil de bater, né? É outra batida interessante que ele faz aqui. Bom, já o autor Demian Bezerra taxa o trabalho de Argelina como um marco na literatura revisionista. De fato, as pessoas, né, chegam e se baseiam bastante nesse trabalho. Fico comenta que os historiadores marxistas como Demian gostam de enfatizar o revisionismo de Argelina, pois sua tese é uma contraposição ao argumento de René Dreyfus. Aí ele vai falar de outro cara que é bem importante, que a gente vai citar ainda bastante no conjunto dos outros textos. Dreyfus foi um historiador e cientista político uruguaio, formado em ciências políticas. Argumento de Fico: acredita que a tese dele tem valor, no caso do René Dreyfus, mas é muito supervalorizado. Para Fico, o trabalho de Argelina, ele acha singelo o argumento de que a esquerda de Brizola pudesse agir de maneira racional e sem radicalismos. Ela pega leve, digamos assim. Será que devemos esquecer o contexto de pressão dos atores sociais? Será que Jango realmente tinha escolha a ponto do autor escrever que havia outras alternativas? Pro Fico, talvez ele nem tivesse fechado e não tivesse essa escolha tão bivalente assim, né? Será que ele podia ter pego outro caminho? O que o Fico diz que talvez não. Argumento de Fico sobre Dreyfus. O problema da tese de Dreyfus, né, é que, aí eu achei interessante essa parte,
né? E bem, de certa forma, tendenciosa, assim, porque o Fico começa, de certa forma, a definir ali como ele interpreta esse contexto. Ele fala assim: o Dreyfus é muito interessante para os marxistas. Então, no trabalho dele, a gente não consegue fazer uma diferenciação, que ele faz aqui, entre campanha de desestabilização e conspiração para derrubada. Então, se tu entra na tese da conspiração, aí tu entra nas relações de poder. Mas se tu entra na campanha de desestabilização, que para ele talvez seja o mais correto de uso, assim, tu vê que tem uma engrenagem maior que dá para mapear historicamente. Então eu acho que o Fico ele pega mais nesse ponto e faz essa crítica, né, de que o Dreyfus vê mais isso como uma conspiração política e tal, dentro de uma perspectiva mais conjuntural. Bom, segundo o Fico, são coisas diferentes e em outros trabalhos ele já explicou isso, ele não vai falar de novo, ele enfatiza isso. Bom, aí ele vai partir agora para um momento de análise sobre a tese de Argelina. Fico argumenta que o objetivo maior de Argelina foi criticar os trabalhos anteriores que buscavam análises estruturais para explicar o golpe de 64. E aí ele concorda com o Demian de certa forma. Foi um marco. Foi um marco que os revisionistas vão e se apropriam bastante do trabalho dela. Apesar de bater em cima de autores que argumentavam sobre determinações econômicas, ela também bateu em pesquisadores que argumentavam sobre determinações e fatores institucionais, como o caso de Vanderlei e Guilherme, que, na época, eles eram bem interlocutores, né? Ele comenta que o Vanderlei foi um cientista político também, que se notabilizou escrevendo sobre o golpe de João Goulart, né? O possível golpe de João Goulart. Segundo Fico, Vanderlei era interlocutor de Argelina e ambos versavam sobre temas de ciência política. A tese dele é paralisia decisória fundada no modelo da competição política e cálculo de conflito. Bom, essa é uma parte que ainda tem que pesquisar sobre o que o Vanderlei quer dizer com isso. Bom, mas ele dá aqui no texto, né, apesar de não explicar, ele fala de algumas características do Vanderlei. Vanderlei também é antimarxista, comenta que no nível institucional o que aconteceu em 64 para o Vanderlei foi um colapso político. E ele fala que esse debate é um debate velho, que ele já fez isso antes e que é um debate muito covarde. A continuar batendo nisso, ele vai colocar um outro ponto. De novo, ele coloca aqui: falar do anacronismo e falar desse debate que envolve Vanderlei, de novo, é um castelo de cartas. Ele vai tentar procurar outras coisas mais interessantes. E eu achei legal essa parte que ele chega no Alfred Stephan, que de fato ele vai ser bem historiador mesmo. Ele vai chegar, vai argumentar e vai falar algumas citações de alguns documentos que ele teve acesso privilegiado. Ele vai pegar documentos de fato da relação ali daquele documentário, onde ele apresenta algumas informações, que é aquele documentário O Dia que Durou 21 Anos. E fala muito da Operação Brother Sun, né? Enfim, agora já falou da Argelina, ele já falou do Vanderlei e falou um pouco da Hollenberg, mas acabou citando que ela tem um argumento interessante em alguma parte. E agora ele vai bater no Alfred Stephan. Quem foi o Alfred Stephan? Stephan foi um cientista político comparativo e onde também foi diretor do Centro de Estudo da Democracia, Tolerância e Religião. Ele morreu em 2017. O livro dele é The Military and Politics, de 71. Lá na frente ele vai comentar que na verdade um conselheiro do governo, escreveu não é uma tese, mas é uma espécie de trabalho de final de curso, assim, uma monografia que teve o mesmo nome, e ele vai tentar encontrar um paralelo sobre isso. Aí ele fala assim: aonde que a Argelina e o Vanderlei dialogam com Stephan? Ele fala assim: a Argelina concorda com Stephan de que Jango, no momento final do governo, radicalizou a sua posição e perdeu apoios. Então aí já temos um primeiro diálogo. Já com o Vanderlei Santos, aquele que faz a interlocução com a Argelina, ele concorda com Stephan. Para ele, a fragmentação desse apoio político aconteceu, porém a força veio menos das coligações eleitorais e mais das coalizões parlamentares do Congresso. Então ele já comenta que isso foi um colapso institucional, que é aquilo que ele disse lá na outra parte. Bom, qual é a tese do Stephan? Ele fala assim: a singularidade do ato de 64 é que houve um abandono do padrão moderador dos militares. Antes eles só arrumavam e desenvolviam o poder e devolviam o poder aos civis, né?
achei interessante, ainda não tinha me apropriado disso, de que, no caso, né, os militares tinham esse papel moderador, ou seja, quando a situação estava em causa, eles apareciam como Leviatã para chegar lá e, de certa forma, estabelecer um padrão de controle e depois devolver os civis. Aí ele fala assim, o que há de novo nesse golpe de 64 é que eles decidiram ficar. Bom, por que mudou? Os militares se sentiram ameaçados pelo poder de Goulart. Isso não havia acontecido antes. Para ele, golpe para Goulart tinha o sinônimo de dar solução à crise. Segundo Stefan, Goulart esperava mobilizar o poder político das massas e exigir as reformas através de um plebiscito, pressionando o Congresso com o povo ou fechando com o mesmo poder. Segundo ele, foi essa situação que fez a mudança da situação e afetou o padrão moderador dos militares. Fico argumenta que Stefan foi talvez o primeiro a trabalhar com a ideia de um Goulart golpista. Então, se manteve essa ideia do Goulart como sendo um golpista que estava tentando implementar forças de reformas de base, podemos agradecer ou podemos, né, condenar o trabalho do Stefan. Mais fácil condenar, né, porque essa é uma imagem que o Fico já está desconstruindo. Segundo o Fico, a tese de Stefan foi bem recebida pelo meio acadêmico. Pô, mas também uma tese de 71, né? Logo depois de 68, de toda aquela loucura que aconteceu no mundo. Foi defendida com um nome e depois surgiu com Military in Politics. A data de defesa é de 69 e é importante notar, é um contexto de 68. Fico cita como o embaixador Lincoln Gordon conseguiu convencer o Departamento de Estado, né? Essa parte eu achei interessante, porque era necessário um fundamento científico. E o Lincoln Gordon, que no caso é o embaixador que ele apresenta no documentário lá, que ficou bem conhecido agora com a partir do documentário, precisava de fundamento tanto para mandar para o governo quanto para mandar para a imprensa. Então ele utilizou esse camarada aqui chamado Robert Dean, né, que fez um artigo e encaminhou isso para o Departamento de Estado. Robert comenta que os militares desempenhavam no Brasil um papel estabilizador. Aí ele comenta, né? Então onde será que o Stefan tirou esse argumento moderador? É bem possível que ele tenha dialogado ou com o Lincoln Gordon, na época que ele estava aqui no Brasil, ou como o Alfred Stefan é americano, ele poderia ter contato com esse Robert, né? Qual é o argumento que o Fico finaliza aqui? Fico desconfia que Alfred se inspirou na interpretação de Lincoln Gordon ou, né, fez diálogos com o Robert. Argumento de Fico. As afirmações, mesmo sem condição nenhuma empírica, foram elevadas à condição de enunciados objetivos, ou seja, serviram como ferramentas de intervenção, né, para dar credibilidade ao argumento. Tinham pretensão de verdade e foram admitidas pela academia. Bem provável que, por ser americano, Stefan tenha conversado tanto com Robert quanto com Lincoln. Bom, ele faz um exame de fonte aqui no final, acho bem interessante. Ele fala assim: Fico argumenta em 64 que Lincoln Gordon pediu para que se passasse para a imprensa argumentos sobre o golpismo de Goulart. E aí podia, né, ter utilizado. E o Stefan, na época do golpe, estava no Brasil e era correspondente de um acho que é um jornal, acho que é o The Economist. Publicou um artigo em 4/5/64 afirmando que Goulart pretendia quebrar a Constituição e governar por decreto de esquerda. A única reforma que ele desejaria era, de certa forma, que o Jango não se elegesse mais. Aí ele faz aqui um argumento final que eu achei bem bacana. Ele fala assim: por coincidência ou por encomenda, ele fez exatamente, no caso do Alfred Stefan, exatamente o que Lincoln Gordon precisava, ou seja, oferecer credibilidade para a imprensa para oferecer um golpe de Estado. Bom, daqui a pouco a gente volta com o culturalismo.